Eu achei ele meio metido. Falei, interessante. Putz. Pensou demais. Veja bem. Ponto de interesse. Hoje à noite. Eu vou esconder dele. Isso aí. Sejam bem-vindos. Na mesma mesa, hein? A mesma mesa. Fala pessoal, esse é o Na Mesma Mesa, episódio 7. Poxa. E hoje a gente está num lugar diferente, né? Nós não estamos na Rama Produtora, nos estúdios da Rama Produtora, apesar de que a Rama Produtora está aqui com a gente, né? Mas nós estamos na Morada Idu. E a gente vai contar um pouco com esse casal, a Yara, o Eduardo, né? O que é a Morada Idu, esse projeto, falar um pouco dessa parceria de vida, né? Porque aqui tem muito propósito envolvido, né? E eu acho que esse é um dos episódios mais especiais dessa nossa temporada. Mas como sempre, a gente traz um vinho para a mesa e dessa vez nós escolhemos esse vinho aqui, ó, da Argentina, da região da Patagônia, que é o Íntimo. Opa. E cada vinho que nós escolhemos tem a ver com o casal que a gente vai entrevistar, né? Então, como a gente está entrando hoje na intimidade, né, na casa de um casal, né? E não tem nada mais íntimo do que uma casa, esse vinho, ele é especial por conta disso. Muito obrigado, Yara. Muito obrigado, Edu. Obrigado a vocês. Poxa vida, Nossa, pelo espaço, obrigada a sem vocês. dúvida nenhuma. É isso aí. Obrigado por receber a gente na casa de vocês, né? A gente esteve aqui há algumas semanas para conhecer um pouco de perto essa história antes de fazer esse bate-papo, né? E a gente ficou muito feliz, assim, né? Com o conceito, né, que eles empregaram aqui, né? Eu particularmente vejo hoje muita gente falando sobre sustentabilidade, né? Mas eu vejo muita gente falando de sustentabilidade de uma forma um pouco marqueteira, né? E vocês vivem, né, uma vida sustentável mesmo, né? Então não é da boca para fora, né? Não, aqui é na raiz, é né? na raiz. É na raiz. Yeah. E estamos aqui na mesma mesa, né? É isso aí. Aquela na reunião mesma foi na mesa. mesma mesa, então continuamos. Hoje na mesa da casa da Yara e do Edu. Ao lado da minha parceira, companheira de vida, Ana Flávia. Seja bem-vinda também. Obrigada. Vamos lá então, né? E como a gente gostaria de conhecer um pouquinho do início de vocês, né, como casal, porque a gente já sabe, né, um pouquinho da história, então a gente já sabe que os negócios vieram depois. Sim. Então conta um pouquinho como vocês se conheceram, vocês não são de São Carlos, né, então conta um pouquinho Tá. para todos conhecerem. Vai lá, Yara. Eu? Joga a bola, né? Primeiras damas. Não, primeiras damas, né? Bom, a gente se conheceu em Pedra Bela, né, Edu? Pedra Bela. Pedra Bela, numa festa junina. Pedra Bela é uma Olha, cidadezinha é. no interior de São Paulo, perto de Itaim. Como é? Já é Minas, né? É, quase Nossa, divisa com Minas. eu nunca tinha ouvido Foi falar, uma Pedra festa, Bela. a melhor festa junina que eu já fui, porque foi assim, genuína, além do que. A festa de da raiz. Não, eu estava falando da festa junina de fato. Isso foi uma prenda, né? Foi uma prenda. Estava lá o gajo. Dançamos quadrilha. Ele me tirou para dançar quadrilha, aliás. E foi muito legal, assim, foi muito. O espaço era improvisado, eu não conhecia ninguém a não ser uma amiga nossa em comum, a Nelly, que me arrancou literalmente do trabalho. Falou, chega, vamos sair, porque eu naquela época era uma workaholic mesmo, né? São Paulo, a gente sempre morou, somos de São Paulo e sempre moramos lá, quer dizer, eu, né? Edu já viajou o mundo aí, mas... e aí eu fui com ela para esse lugar sem saber muito bem o que ia ser. Ela falou, vai ser bom, tá bom, então beleza. E aí chegamos lá, era uma casa muito singela, bonita. Era um sítio, na verdade. É uma né? casa que me chamou a atenção, porque ela, lembra, ela era bem artesanal,
Sim. Não chegava a ser uma casa de adobe, essas coisas e tal, mas era uma casa interessante. Muito simples, no sentido assim de revestimento simples, me marcou aquela casa. E ela é muito fofa, assim, uma casinha muito e criativa, muito criativa. Deve ter sido feito os por espaços arquiteto, bem por nada, interessantes. não deve ter sido feito por arquiteto. É. E os espaços todos compartilhados por um monte de pessoas bacanas e tranquilas e à vontade ali. Eu já fui me sentindo muito bem ali e tal, né? Era um projeto, E- né, de uma dinamarquesa chamada É uma Kirsten. dinamarquesa. É. E ela tinha ali, era um projeto com crianças que eram abandonadas E mulheres, pelos pais, e e mulheres mulheres também. também. É. Então eles tinham uma marcenaria e também tinha uma tecelagem. Tecelagem de lã. Tecelagem de lã mesmo, de cardar lã, de fazer os tapetes, né, e Foi tudo muito mais. legal. E então nós fomos nessa festa e nós fomos num orfanato que tinha ali perto para Buscar trazer as crianças do crianças para orfanato participar pra da festa festa. junina. Foi realmente. Foi muito minha legal. amiga estava certa, ia Foi ser muito muito legal. especial mesmo, ia ser Foi muito super bacana. especial. E as coisas muito espontâneas, sem nenhum tipo de produção, sabe, consumos A fogueira foi muito bem temáticos, montada, estava alta, nada densa. disso, nada disso. As pessoas na autenticidade pura e simples, Total. né? E foi sensacional, assim. E aí a gente se conheceu, todo mundo passou o final de semana ali, espalhados nos galpões, porque tinha os galpões de lã, de produção de tecelagens, tapeçarias, e um frio danado, Uhum. né? Ele dormiu enrolado num tapete, que eu soube depois. Eu estava no meu sleeping bag ali com a galera. Enfim, e no dia seguinte e tal, aí todo mundo, uns ficaram para caminhadas e tal, tipo eu, e outros foram embora, tipo ele. Então a gente falou, que pena, né, tal, não sei o quê. Eu me lembro que eu estava na faculdade, ia ter que Prova de inglês. Prova de inglês, eu Ele que tinha um estudar. fusquinha. Ele tinha um fusquinha. Então, e eu tinha um fusquinha na época, tal, É. então tem que voltar para São Paulo para poder estudar. Eu achei ele meio metido. Tô lembrando disso. Ele estava numa rodinha, a gente estava conversando, tomando quentão, tal, um monte de gente. E ele ali tentando se exibir, eu acho que era para mim. Né? Falando de viagens para a Europa e fotografia, não sei o quê. Eu falei, interessante. Mas o mais louco, eu não falei, o mais interessante, que a primeira vez que eu estava ali, ainda de dia, chegamos todos de dia, a grande maioria das pessoas ainda chegou de dia mesmo, sabe, para ajudar na festa, todo mundo muito comunitário, espírito muito comunitário. E eu estava ali ainda vendo as pessoas que eu, né, porque eu não conhecia ninguém e tal, e aí chegou o Edu, e eu falei, ué, ô Nelly, de onde eu conheço aquele cara? Juro por Deus, falei assim pra Nelly, quem que é aquele cara? Ah, amigo meu. Tá, mas o que ele faz? Eu conheço ele. Quem é? Juro por Deus, a gente já se conhece faz tempo, Vidas provavelmente. passadas, Sabe né? da onde? Já vem de outras, né? Porque realmente a Vai gente não saber se o que eu conhecia. aprontei. A gente não se conhecia desta, a gente se conhecia de outras, porque realmente a sensação foi muito forte de já Conexão ter visto. mesmo. De conexão. Já ter visto, né? E aí foi assim, aí foi muito engraçado, porque no segundo dia as pessoas se dividiram, umas ficaram, outras foram embora. Ele foi embora com o fusquinha para estudar o inglês dele e tal, para a prova. E eu fui fazer trilha e tal. E aí passou. Eu falei, que pena, né? Que não pôde ficar e tal. E aí passou um mês, né? E eu voltei para a minha realidade workaholic, São Paulo, 16, 18 horas de trabalho. Escritório, né? Sempre tive escritório lá. E aí a Nelly de novo chamou para um happy hour. Lá no centro da cidade. No Centro de São Paulo. Anhangabaú. Centro de São Paulo, no Vale Anhangabaú. No Era Anhangabaú, um vocês boteco têm que noção? tinha A no Nelly só fala, Sobrelório. confia e vem comigo, Centrão. né?
Você entrou mesmo. Exato, Ana, é isso mesmo, Nelly. E pra você chegar na balada, tinha que subir uma escada assim imensa pra você chegar lá Eu tinha um golzinho, eu parei meio que longe, aí eu dei uma volta. Foi muito louco. E aí aquilo. assim, né? A Lili ligou pra mim e falou assim, ó, vai rolar essa festinha, esse happy hour, você não quer vir? Eu perguntei, quem vai? Ela falou o nome dele, falou Yara, falou, eu vou. Eu vou. Isso depois de um mês, mais ou menos, assim. Né? Aí foi muito engraçado, porque o lugar era muito esquisito. Era legal, eu gostei. Ok, não tinha nada demais. Ele era dentro de um prédio antigo, daqueles de porta de madeira na rua, no calçadão. E que a porta bate e tem aquela fechadura que só lá dentro você aperta o botão para abrir. Nossa, essa Bateu já é era, entendeu? Porque tinha gente morando lá. Essa é longa. Não vou ser resumida. Não, porque tem altas histórias longas, assim. E aí eu fui embora dali. Ele passou a noite conversando com uma outra amiga minha. Eu falei, que pena. Acho que não vai descer dessa. Mas não tinha nada a ver, é porque a menina, ela alugou. Eu sou um cara muito educado, então... Mas eu tava de olho, mas não rolou, sei lá. De repente passou a festa inteira e a gente só conversando ali, de repente só que ela era minha passou a carona. impressão de que eu não tinha interesse nenhum. E ela era minha carona, então na hora de ir embora, eu falei, Cris, vamos. Que amanhã era dia normal, né? E fomos embora, e a porta bateu, e a minha agenda, com tudo. Naquela época a agenda era uma coisa importante, sabe? A agenda era a sua tinha vida. Celular, era agenda. Né? Tinha só tijolo, né? Celular tijolo, aqueles bem grandes. E aí eu tive que voltar lá e a porta não abria, né? A porta por fora. E um som lá em cima altíssimo, a gente batia, esmurrava pessoas... a porta e Ninguém ninguém ouvia. escutava. Tinha piso de dança e tal, era legal. Aí um cara desceu, aproveitou e subimos para pegar a agenda e tudo mais. Aí, posso continuar? Pode. Aí eu cheguei e falei assim, ó, tô precisando de carona, vocês me dão carona? Então ia as duas, né, a Yara dirigindo, a Cris na frente com ela e eu atrás, né? E eu morava no Paraíso, então ia me levar para o Paraíso, tal, não sei o quê. Ó, isso é... É. Yara levou o Edu Levou para no o paraíso. paraíso, E aí, Tem toda uma simbologia também. Nossa! e aí eu vi que eu tava chegando em casa, falei, meu... Aí eu cheguei e falei assim, bom, me passa o telefone de vocês, né, tal, não sei o quê. Aí a Cris foi a primeira, né? Aí a Yara pensou assim, ele tá pedindo pra mim só por educação, né, porque tá interessado nela mesmo, né, tal. Mas alguém tava interessado nela. E aí eu peguei o telefone dela também, né, então eu consegui o que eu queria, né. E depois a gente resolve isso, né. Foi assim. Aí passou o quê, uns 2, 3 dias? Não, foi no dia seguinte. Foi no dia seguinte. Foi no dia seguinte. Eu tava... Eu me lembro que eu desci do prédio, eu fui no orelhão, peguei o telefone Orelhão, dela, coloquei ficha, Orelhão. coloquei A gente ficha no tá denunciando a orelhão, idade o tempo inteiro com a agenda. aí caiu a colega. ficha, falei assim, Fusca. quero falar com a Yara, Yara está? Aí era o cunhado dela, atendeu assim, Yara, é um homem. Não, ele foi discreto, sabe como é que eu... É. Ele levou até lá, eu tava lá de novo trabalhando, para variar, e aí ele chegou para você. Eu, legal, voz de homem. Tá bom. E aí marcamos, fomos Não, aí tem no assim, aí eu- Sanja, vocês já ouviram falar no Não, Sanja? espera um pouquinho, calma. Oi. Aí eu cheguei, liguei, falei, oi Yara, tudo bem? Eu, Edu, tal, não sei o que. Ela chegou assim, não, Ai, peraí, foi, acho que né? você se enganou, eu não sou a Cris, eu sou a Yara. Falei, não, eu sei que você é a Yara. A morena, não a loira. É Que por a isso que eu Cris tô era ligando você pra você. mesmo. É pra você mesmo. É. Aí a gente foi no Eu Sanja. fiquei numa saia justa com minha amiga. Ali foi. Foi duro. Enfim, Mas Ela eu também estava também não- interessada nele. Não gerei nenhuma expectativa, tá? Eu fui bem educado, discreto e tal. Vocês continuam amigas? Continuamos amigas. Por um bom tempo. Por um bom tempo, depois a vida, né, separou por diversas outras razões. Não sei, nem... Aí nós fomos num bar, né? Assim, foi o primeiro encontro, nós fomos no Sanja, que era um Sanja. jazz bar ali na Na Augusta, Augusta na ali, Baixa Augusta. na Baixa inclusive. Augusta, Vocês no vocês jazz já bar ouviram ali. falar?
É um lugar histórico. Era assim, Saint-Germain, depois virou Sanja, né, uma coisa assim. Era muito bom. E aí tudo começou ali, então a nossa história começou no Sanja, né? É, a gente fomos os primeiros a chegar, os últimos, Os últimos a a sair, assim, falando da 4 vida. da falando manhã, da os caras colocando as cadeiras em cima da literalmente, mesa, a assim, e nós lá. E fluiu. Fluiu, foi muito bom. E desde então, quantos anos juntos já? Ah, 26. 26 anos 26 juntos. anos. 26 anos juntos já. Que legal. Então, esse Não, 26 casados. casado, mais 4, dá 29. 30 anos. 29 Não, foram anos. 3 de namoro. 3 de namoro, 29 Certinhos, anos. assim. Quase indo De para julho a os julho. 30 anos aí de... Ela já formada em arquitetura, eu fazendo faculdade de letras, literalmente, ali na época era Ibero-Americana, que minha área é humanas, sempre foi humanas, sempre vai ser humanas. Então a gente tinha assim toda uma coisa bem específica. Eu gastei muito tempo na minha viagem, eu viajei para fora do Brasil durante 4 anos da minha vida. Então quando eu cheguei de viagem em 2000 não, em 90, em 90. É. Em 1990, quando eu cheguei, 90, é. depois de 4 anos. Foi. Aí que eu fui começar mesmo as minhas coisas, fazer faculdade e tal. Então tudo começou muito tarde na minha vida, né? Tudo muito tarde. Então, Mas foi um tremendo investimento. é um investimento legal. Foram 4 fez, anos sim. viajando o mundo, dei literalmente a volta ao Sendo mundo. mundo. Como fotógrafo? Não, fotografia Também. apareceu na viagem. É, também. A viagem apareceu na viagem. Foi um mochilão. Eu fui para Londres, fiquei só em Londres, eu morei Trabalhei em 2 anos restaurante. ali. Então, onde ali a gente tinha que se virar, né? Fazer as coisas e onde eu aprendi o idioma inglês, depois isso me ajudou, comi uma música, porque eu tive uma escola de idiomas, né? Então isso me favoreceu em São Paulo durante muito tempo, né? Então, o inglês sempre fui fluente, sempre fui muito fluente em inglês. Legal. Fui tradutor, intérprete, então eu sempre praticamente ganhei a minha vida toda foi feita em termos de inglês, né? E aí encheu o saco, né? Ganhei uma hipertensão, eu falei, não, eu vou começar a fazer as coisas que eu gosto. Então foi quando eu fiz ali um curso na época. Isso a gente já era casado. Coaching de raiz, né? Coaching de raiz mesmo. E ali pela ICF, né? Do Instituto Ecossocial. Então eu comecei a migrar, né? E fazendo coaching para empresas, né? Então aqueles clientes meus que eram clientes de inglês viraram meus clientes Viraram de seus coaching. clientes de coaching. É. Detalhe, Opa, quem foi que falou não, foi você. que você era mais do que professor de inglês? Não, peraí. Ele trazia uns cases, assim, super animado. Porque Eduardo sempre foi, assim, fissurado na alma humana, né? Então, ele trazia para mim. A gente sempre conversou muito sobre nossos trabalhos, muito, a gente trocava muito, sabe? O que acontecia no dia, sempre a gente estava atualizado. E ele trazia esses cases dos clientes dele, eram presidentes, diretores, às vezes era um funcionário complicado, enfim. Mas eram cases muito ricos, assim, tinha uma troca com dele com os clientes muito forte, assim, não era só aula de inglês, não mesmo, né? Tinha muito mais do que aquilo, eu falava isso, mas Edu, você faz muito mais do que... Quando eu li a primeira vez a definição de coaching, falei, eu não sabia que isso existia. Isso aí é Antes você. dessa história toda. Antes dessa onda de sequestro, coaching, né? Muito, Sequestraram. muito Eu sou um antes. coach de raiz. Porque hoje termo banalizou coaching um pouco. Né? Banalizou. Que nem sustentabilidade. Né? Mas o termo... Mas existem os coachings Sim. Exato. raiz mesmo, né? Exato, e não dá para trocar o nome, não é correto trocar. O nome é aquele mesmo, sustentabilidade é esse o termo mesmo que deve ser usado, mas assim, é só defender a qualidade da coisa, entendeu? E coaching é a mesma coisa. Você continua atuando como coach? Sim, Você continua? é o que praticamente eu divido, né, Morada Edu com meus atendimentos. Então hoje XP é cliente nosso. Foco em executivos. Executivos. Que legal. Só que tem Clientes executivos. o- Clientes executivos e clientes também que individuais, né? E vocês em algum momento mesclam os trabalhos? Do tipo, Sim. tem um cliente que ele é
não sei se eu posso dizer assim, um mentorado seu, Tem. né? E que tem uma necessidade que a Yara, Sim. como arquiteta, consegue resolver. A gente já começou a fazer passei isso alguns, aqui, Namorado e Duro. Não, a gente mas começou. tem, por exemplo, aqueles projetos que eu passei para você, de uma aluna minha, Sim, né, verdade. lá de São Paulo. Então a gente está sempre antenado, É, a gente né, vendo sempre. possibilidades. A gente está sempre antenado de poder colocar um projeto para um para o outro, está sempre assim, sempre foi assim, né? E nessa época vocês não trabalhavam juntos, né? Cada um Sim, na Sim, sua, escritório. né? Mas pelo que você falou, tinha muita troca, né? muita troca. Em casa. Então, muita troca. eu aprendi muito sobre arquitetura. Né? Eu não sou arquiteto, mas eu aprendi muito sobre arquitetura nas conversas que a gente E tinha eu sobre desenvolvimento a respeito, e eu dando os pitacos para ela a respeito dos clientes dela de arquitetura. humano. Sim. Quando o cliente é assim, é assado, como agir, como fazer. Porque é comportamental, é comportamental. Muito. É comportamental. Né? E também a arquitetura influencia no comportamento, né? Totalmente, né? Porque então, mas antes de tudo isso, né? Teve um momento em quando a gente estava namorando que foi assim, a gente tinha os nossos perrengues também, né? E nós tivemos uma crise, né? E a gente se separou durante um tempo, né? Então a gente ficou ali um mês e eu Não, foi mais. mais de um mês. Foi. Eu querendo voltar e ela não quero, não tô afim e tal. Mentira! Mas Vou aí, ligar Não pra voltar Cris. nada. mas aí o que aconteceu? Aconteceu assim, e nesse inteirinho eu morava na Vila Mariana e ela morava no Pacaembu, é isso? Sim. Pacaembu. E ela ia muito no Parque da Água Branca. E ali no Parque da Água Branca tinha um pessoalzinho que fazia meditação. Então ela ia ali fazer meditação tal, e tudo mais. E ela conheceu uma pessoa chamada Aba, né? E a Aba era uma pessoa super extrovertida, super bacana, que virou nossa amiga depois. Ela falou assim, Yara, eu tenho uma indicação para você. Você já ouviu falar a respeito de Enneagrama? Eu falei, não, Aba, o que é? Isso aqui, explicou para ela, tal, não sei o quê. Gostaria que você fizesse esse curso. tal, Ela não sei o quê. ofereceu para o grupo todo de meditação. Sim. Que era meditação ao ar livre lá no parque. E aí a Aba começou Coisa muito boa. e a Yara, tudo bem, eu vou ver e tal. Mas a Aba começou a insistir com a Yara. A Yara pensou assim, bom, vai ver que o curso não tem ninguém. Eu tá sou avessa a percebendo. vendedores. É. Aí ela chegou e falou assim, não, tem 80 pessoas inscritas, mas eu quero que você faça, e se for possível eu pago para você O fazer. doido é que ela me ligou na véspera, à noite, na minha casa, né? E ela falou, Yara, você já se decidiu? Eu, não, acho que não vou fazer não, tal. Eu tava dura, não tava afim e tal. Ela falou assim, então, eu pago para você. Eu falei, mas calma, tá com pouca gente inscrita? Yara, eu tenho 80 pessoas inscritas. Eu tô sentindo que você tem que fazer isso. Eu, uau, Caramba, foi bem assim. inusitado isso. E enfim, eu falei, tá bom. Quando eu pago para você, quando você puder, você me paga de volta. Eu, tá bom. Eu fui e foi uma machadada no meio da testa, assim, sabe? Um impacto brutal, que eu descobri qual era o meu eneatipo e eu literalmente, enfim, parece que abriu um panorama, né, na frente, assim. O Enneagrama tem essa característica, ele deixa tudo muito cristalino. É como se antes você tivesse um véu na frente dos olhos e depois que você entende tudo. De repente, todos os meus neurônios trabalharam ali ao longo daquele workshop, que foi uma imersão de um final de semana inteiro, começando da sexta-feira às 6 da tarde até domingo às 8 da noite. Então foi uma imersão mesmo, só parava para dormir e almoçar, né? Juntar e tal. E assim, eu escutei todos os eneatipos, né? Eu fui escutando todas as descrições e eu fui reconhecendo tantas coisas. Então,
é um trabalho mental assim louco, né? Muito forte, e eu percebi com muita facilidade qual era o meu, né? E a partir daí você fica sem saber, e agora, né? Tá, beleza, mas e agora? Então eu fiz o segundo, fiz o terceiro, fui até o quinto e último, né? De todos os workshops. E aí a gente nesse voltou. inteirinho, né? Nesse inteirinho, a volta foi assim, que eu voltei a ligar para ela, para a gente poder retomar e conversar e tudo mais. É. E ela falou assim, só com uma condição, só volto se você fizer o Enneagrama. Olha Eu só. falei, tá bom, É. tá bom. É só isso? Então tá, beleza. E aí foi outra machadada. E foi outra machadada. e o Enneagrama, a partir daí, ele tá comigo até hoje. E quando você faz o Enneagrama, né? Você falou que cai o véu, né? Você consegue ver cristalino a tua vida, né? Pra onde você tá indo, enfim, né? O que você consegue, o que você vê, na verdade? Você enxerga, sei lá, as tuas fragilidades, os teus pontos fortes? Acho que é Exato, importante até é tudo. explicar para todo mundo o que é o Enneagrama. O né? que é essa complicado percepção? explicar em né? O poucas Enneagrama palavras. ele é um sistema profundo e preciso de autoconhecimento que descreve 9 tipos diferentes de personalidade. Então não importa se você é do Brasil, da Coreia do Norte, da China, do Japão, você vai cair dentro de um desses 9 tipos, né? Com a sua cultura, com a sua língua, com a sua condição social, com a sua raça, seja lá o que for, né? Porque ele descreve padrões de personalidades, né? E esse padrão, tudo que é um padrão, ele dá para ser estudado. E quando você estuda um padrão, você consegue entender, né, o que é melhor para ir contra, muitas vezes, esse padrão, ou o que é bom para dar força a esse padrão, né? Então esse é um ponto fundamental. E são 9 perspectivas diferentes, né? Então, quando a gente descobre qual que é o nosso eneatipo, e descobrir, na verdade, nós não somos o eneatipo, nós nos identificamos com esse eneatipo, né? Então, essa identificação faz com que a gente entenda os nossos aspectos, nossas motivações, nosso comportamento, nosso cognitivo, a maneira que sentimos, que pensamos, que agimos, a gente tem uma noção clara. E a gente vê como que a gente sai do labirinto. Eu estava com 28, 27, 28. E é uma fase, geralmente, né, enroscada, que você já é adulto, mas você ainda está muito preso com uma série de eventos da sua adolescência, né? Tá enredado. Ainda está entrando na profissão, enfim, já tem uma boa bagagem, mas ainda não o suficiente, tanto de vida quanto de profissão, né? É toda uma fase meio complexa. Então, foi muito importante perceber perceber os motivos daquele ciclo de cair no mesmo buraco sempre, de você se ver na mesma situação, se repetindo. Porque são padrões. Sim, você repete os padrões. Você Padrões, cai padrões. nas armadilhas. E aí muitas vezes você não sabe como sair daquilo. Né? Exato, É no e looping. o Enneagrama te mostra. Mostra o mapa. Ele não Você ele sai mostra, assim. é como se fosse um mapa, né? Ele mostra onde você está no mapa Perfeito. e mostra Porque os caminhos que você tem que perseguir para poder desenvolver. Se entende, você se descobre. Você já sabe quem você é, na verdade, mas você ainda não tinha a clareza. Panorama, né? Então, quando fica claro, você fala, é mesmo, é isso! E aí, Né? esse momento que vocês fizeram o Enneagrama foi um ponto da virada Sim. que praticamente moldou vocês Sim. dali pra frente. Sim. O Enneagrama salvou nosso casamento. Não sei se moldar é a palavra uma certa. ou duas né? vezes, porque a gente conseguiu entender Ah, sim. os padrões que a gente estava caindo, padrões que eram E um muitas pouco mais relações, profundos e que a gente não tinha, bom, o que está rolando? Então, e a gente sempre foi de muita comunicação, a gente sempre se comunicou demais, né? Então isso fez com que eu sempre tive um aliado comigo, né? Aliado em qualquer situação que fosse, sempre foi a minha aliada, né? E vice-versa. Sim. Né? Então, com isso, a gente conseguiu se desvencilhar de uma série de enroscos aí, né? Ainda temos questões, claro, Sim. para poder se resolver, não somos perfeitos, né?
E todo relacionamento, de uma certa maneira, esse é um composto, esse é uma coisa inerente a qualquer relacionamento, o aprendizado de um com o outro, né? Até porque a gente vai mudando com o tempo, né? Exato. E o que a gente aprende nesse tempo todo é que a longevidade do relacionamento só acontece quando um cuida do outro. Se quando não tem esse cuidado com o outro, compreende não e dura. aceita. Tem que compreender, tem que ter a tolerância. Consegue enxergar além, né? Consegue enxergar além. São pontos importantes. E ter a coragem de trazer os temas, de ser transparente, de falar o que está observando. Eu estou cheio de pontos cegos. E ela me traz coisas que, porra, você não tá enxergando isso? Eu falei, não, cara, não estou enxergando. E quando eu fui para a sustentabilidade, eu fui estudar, parei de trabalhar, voltei a estudar. E fui fazer um curso de arquitetura sustentável e bioecológica, um pós. A gente entende o que é a tal da sustentabilidade, como o curso era muito holístico, então muito completo. E aí realmente também que nem o Enneagrama entrou por todos os poros, foi instantâneo e tal. E aí eu percebi que uma coisa está diretamente conectada à outra. Sustentabilidade são 3 pilares, né? Um dos pilares é o ambiental, um é o social, que chamam de social, prefiro chamar de humano, porque a encrenca é a gente, não as outras sociedades animais, e o econômico, né? E quando a gente fez esse projeto Morada Edu, a gente ficou muito conectado com isso. A gente foi percebendo que o desenvolvimento humano, ele é necessário para o desenvolvimento sustentável acontecer. E qualquer tipo de desenvolvimento. Eu falava, Edu, mas a gente precisa trabalhar junto, porque não dá para só desenvolver o pilar ambiental. Eu não vou conseguir gerar sustentabilidade no estabelecimento porque eu fui trabalhar em escola em São Paulo antes de vir para cá. Eu fui fazer plano diretor de sustentabilidade em escola, dentro de escola grande, 800 alunos e tal. E não dava para implantar sustentabilidade sem ter a participação humana naquilo, sem ter um alinhamento, uma horizontalização humana no sistema deles, né, da escola. E aí eu comecei a trocar muita, né, figurinha com o Edu com relação a isso. Viemos para São Carlos, aquela coisa toda de mudança que não é fácil, adaptações e tal, mas aquilo foi ali. E chegando em São Carlos, caiu na minha frente um mestrado de ensino das ciências ambientais, dentro do ambiente escolar. Falei, bora, eu vou apresentar o que eu já desenvolvi nessas escolas e trazer para dentro do mestrado. Foi meio que um laboratório prévio, foi meio inovador isso daí para a academia, porque geralmente é teoria e depois prática. Eu comecei pela prática e fui para a teoria, mas todo mundo concordou no final das contas e tudo certo, porque perceberam que fazia sentido. E realmente fui descobrindo o quanto é necessário, com pesquisa de diversos países e de estudiosos na área em diversos países, o quanto o desenvolvimento humano, a horizontalização da comunicação, a construção da comunidade, o espírito comunitário dentro de uma escola, né, é importante para que a sustentabilidade se estabeleça ali. Uhum. E aí acabei que falei, vamos experimentar, aplicar esse sistema em outros estabelecimentos, não só escola. E foi muito legal. E aí começaram a aparecer. Aconteceu aqui em Brotas, Sim. num espaço de lazer, de aventura. Todo o projeto ele começa com a gente Depois conhecer todos aqui. os atores, né? Desde da pessoa que tem o trabalho mais humilde até a pessoa que decide as coisas, né? E colher informações, porque esse é extremamente importante para a gente.
levantar conflitos, fazer pesquisa de clima, né? Porque tudo isso acaba sendo quebrar resistências, né? Entender por que essas resistências existem em relação a uma mudança específica. E aí eu entro de uma maneira uma intervenção bem pontual mesmo, que é bem interessante isso, no sentido de quê? De que o projeto floresça, que a coisa dê a virada. A gente faz o levantamento, Então, depois a gente analisa esses dados. Sim. São E muitas foi conversas difíceis, São muitas mediações entre pessoas, gestão de conflito, e deixar o terreno todo zerado para aí poder depois, E foi muito ou legal. concomitantemente, ir construindo as coisas. Provocando mudança. Provocando a mudança. Quando vocês mudaram para São Carlos, vocês já tinham esse plano de ter um Moradidu? Não. A gente tinha um plano de construir uma casa sustentável, isso já tínhamos, Sim. né? De viver de uma forma mais simples, mais tranquila, a vida mais simples, né? Como um todo. Então, a regra número 1 era sair de São Paulo. Lá não dá para ter vida simples, né? Não tem como. É incompatível. A cidade não permite. Então aqui a gente, todo o conceito, né? O conceito de arquitetura aqui, basicamente o que é? Ter tempo para nós mesmos. É ter a casa, mas também ter tempo para nós. Sim. E a gente segue isso à risca. Nós não somos pessoas de mídias sociais, mas no entanto nós temos trabalho. Sabe? As coisas vão acontecendo, é uma outra maneira, outro jeito. E é difícil, né? Porque E a pra sociedade gente tá bom. cobra muito, né? Cobra muito a gente, né? Como assim você não posta seus... Nós temos seus ali tudo trabalhos? e tal, mas pô, eu não mexo lá no meu Instagram A desde gente não prioriza isso, julho. assim. Nós fizemos um monte de eventos. Sustentável na essência mesmo. Nós fizemos um monte de eventos no mês passado. Cara, não tem tempo para publicar nada. Tem. Então foram 5 Em eventos. algum momento isso vai ser publicado. E Acho que aí, conta um pouquinho uma do retrospectiva. conceito dessa casa. Gente, a gente está numa casa sustentável, né? sim. Essa casa tem prêmio internacional, inclusive, né? Tem. Ela tem um reconhecimento, internacional. internacional. Ela está na biblioteca global do World Green Building Council. É a única casa do Brasil. Ela A única A única casa do Brasil. que está nesse... Olha, eu creio que devam haver outras. Eu acho que a gente não é tipo a única, entendeu? Mas nós tivemos essa oportunidade de submeter o projeto a essa biblioteca. Ele passou por toda uma análise e realmente eles reconheceram a casa como uma arquitetura ativista. E eu adorei esse termo, porque é bem isso mesmo. Eu falei, nossa, me identifico com isso. É uma mudança de atitude. Eles nos analisaram sobre 3 aspectos. Depois, se quiser colocar um linkzinho no final. A gente coloca um linkzinho aí. Para vocês conhecerem o projeto. São 3 aspectos. Tem saúde, né? É um dos aspectos. Bem-estar e saúde, né? Emissões de carbono, né? Também é outro. Enfim, conforto, né? Também é outro. E a gente tem um monte de argumentações sobre cada coisa. Eu realmente tinha muita vontade de botar na prática tudo aquilo que eu já tinha aprendido, né? E que não conseguia aplicar nos projetos, porque clientes são muito resistentes e medrosos ou enfim, não entendem exatamente, ainda não estão contextualizados. Não tem informação suficiente sobre sustentabilidade, na verdade. É muito incipiente o conhecimento, né? É incipiente. Então, assim, os meus clientes, eu falei, não tem problema, eu só sei que eu não vou mais voltar a fazer o que eu fazia. Porque o que eu fazia, que era o convencional, a arquitetura convencional, ela gerava um impacto gigantesco. E eu não quero mais isso. É que nem você voltar a deixar de reciclar lixo. Se você passa a reciclar seu lixo, seus descartes, você não consegue voltar atrás.
Como é que você vai misturar num mesmo tambor restos de comida com plástico, com lata, com... Não dá. Você não consegue mais olhar para aquilo. E quando não tem esses lugares, E a mesma coisa. a gente fica mal de fazer tal coisa. E muitas vezes deixa no carro. Não, vou deixar no carro. Depois. E jogo depois. Né? Então é a mesma coisa com a arquitetura sustentável. Eu falei, não, eu vou fechar esse capítulo e vou começar um novo, e é isso. Se eu ficar mais pobre não tem problema, né? Eu vou fazer o que me faz feliz, o que eu sei que é melhor para todos. E para o mundo, e para a vida em si, né? Para a vida em si. Não só a humana, a vida inteira. A vida com V maiúsculo. A vida com V maiúsculo. Não é aquela que é oposta à morte, né? Porque a vida com V maiúsculo, não tem morte. Né? Ela permanece, né? A natureza, aqui a gente mora com muitos habitantes, né? Os vegetais e os animais, né? E minerais tem um pouquinho também. E de fato, a gente vai percebendo isso no decorrer da experiência. Então, assim, muito conectado com o conceito, né? Tá assim, a gente aqui, por exemplo, a gente já não usa produto químico de limpeza há mais de 15 anos. Desde São Paulo. Desde São Paulo a gente não usava. Então todos... É químico, mas é um químico verde. Mas é um químico verde, um químico legal. Então assim... É a base de casca de laranja. Porque toda a água que sai dessa pia, que sai do lavatório, vai para as árvores. Então eu não vou botar uma química destrutiva nas árvores. Soda, que vai cloro. Vai impactar. Não pode, entendeu? Então a gente tem isso. Então, por exemplo, é tudo pensado nisso. A torneira, por exemplo, você dá um tapinha, ela fecha. Não é aquela que sim, porque aquela é inviável. Ela fica escorrendo água. Você está lavando, você vai colocar, está escorrendo água. E o resto dos lavatórios são todos de sensor de presença. Então, se você põe lá a sua mão, já aciona, não tem toque, é higiênico. Então tem toda uma... São muitos detalhes. Tem mais de 50 itens aqui aplicados, né, entre materiais, entre recursos de arquitetura bioclimática. Só que é preocupante, é interessante dizer isso, porque isso pode alertar as pessoas que nos ouvirem. A realidade está mudando demais e muito rapidamente, desde que eu projetei, que foi em 2018. A gente se utiliza, para fazer projetos bioclimáticos, a gente se utiliza de tabelas de dados bioclimáticos, climatológicos, históricos de um determinado local. Então eu peguei todos os dados climatológicos de São Carlos, imediações e tal, para construir em função desses dados. E esses dados, gente, já eram... Estão mudando cada dia mais. As máximas jamais foram essas, né? Então a gente está transformando o projeto de uma maneira resiliente. Então a gente está fazendo, buscando a resiliência. Mais resiliência para ele. Mais ainda. Para poder ter um microclima, ter uma temperatura baixa. Previsão de que fosse, por exemplo, o ano passado chegou em 2024, no inverno, chegou a 34 graus. Eu lembro que teve dias que passaram de 40 graus, né? Sim. A gente teve muitas situações de queimadas aqui no interior do estado. Eu lembro que eu fui para... Não, foi para Campo Grande, que eu fui para Campo Grande dar uma palestra. Ali E eu liguei para ela e falei assim, a gente não consegue ver o horizonte, porque só tem fumaça, né? Terrível. Difícil de respirar, né? Pesado, né? E a tendência é piorar, né? Sim, E isso tudo... Infelizmente, né? Então a gente trafega por aí, né? Então a gente junta a questão ambiental, a questão humana, porque muitas vezes para que a gente tenha assim, porque você se tornar uma pessoa ambientalmente consciente requer mudanças, né? E mudanças internas. Muitas vezes internas. Sim. Você tem que mexer com hábitos, você tem que mexer com coisas que de repente faz muito sentido, mas que para esses tempos não faz mais sentido. Sim. Então você tem que mudar. Então aí onde é que entra toda essa questão mais interna, né? Sim. Quando fala em mudança,
Quando que foi a chavinha que virou e falou, não, agora a gente tem que trabalhar juntos, pelo mesmo propósito. Sim. E aí que nasceu a Morada Edu? Não sei se teve... Teve essa Acho chave? que não esse teve, ela movimento? foi bem Não, naturalmente, foi bem- naturalmente Foi foi indo. acontecendo. É. Foi indo. Então, por exemplo, temos um cliente aqui em São Carlos que de repente ele veio aqui para uma roda de conversa de reciclagem, ele se interessou pelo projeto, a gente explicou o projeto para ele e falou assim, cara, eu quero levar isso para minha empresa. Então ele levou isso, mas ele levou o conjunto todo. E a gente Levou a aplicou o questão plano humana. diretor de sustentabilidade lá. Então a gente fez um trabalho, foi um trabalho de 6 meses ali, né? Terminou recentemente. Então a gente fez todos os levantamentos, né? Humanos, o que está bom para você, o que não está, ambientais, né? Sim. E tudo mais. Então isso foi um trabalho super legal, que gerou muita coisa. Por exemplo, o cara agora está exportando, ele nem pensava em exportar, de repente criou uma ideia. Agora assim, você falou de, vocês estão fazendo uma consultoria para uma empresa em sustentabilidade, Sim. né? E a gente vê que isso é procurado no mundo corporativo, né? Sim. Mas vocês veem outros casos de famílias, do indivíduo, igual vocês, Sim. que tem essa preocupação em que fala, eu vou moldar a minha vida pensando no futuro, pensando nas mudanças climáticas, Sim. em tudo que está acontecendo, ou essa consciência ela é pequena ainda, né? Existe Ela é- uma intenção, né, Du? Mas assim... A intenção é boa. Existem pessoas com intenção de, mas na prática elas se retraem ainda um pouco. Eu percebo isso, sabe? Elas isso depende muito do perfil da pessoa. A pessoa, para entrar realmente numa coisa de sustentabilidade, ela tem que conhecer profundamente os problemas que nós estamos enfrentando, né? E ela Precisa não ter tem coragem. que ter medo, ela tem que ter coragem. Ela tem que ter Sim. coragem, porque precisa de coragem para E enfrentar. precisa ter mudança, né? Tem mudança, e precisa de coragem. E o pra ser enfrentar. humano por si só, ele é avesso a ele é mudanças, avesso a né? mudança. Exato. Esse Então. eu acho que é o ponto principal, pior que medo. Eu acho que medo existe e as pessoas evitam falar daquilo que parece ser muito tenebroso, né? E então preferem continuar nos seus hábitos e fazer de conta que está tudo bem, né? Que não vai mudar nada, ela vai continuar fazendo as coisinhas dela de sempre e vai continuar tudo bem. Eu tenho essa sensação, literalmente. Mas as pessoas e casais nos procuram para fazer projetos, para fazer... Eles vêm, eles têm uma noção, alguns preferem fazer só uma coisinha ou outra, não tudo. Exato. Alguém vem e faz, de repente Já é alguma apareceu coisa, um hotel em Brotas para fazer um hotel de hospedagem totalmente sustentável, que foi realizado, né? Então, um projeto interessante, mas tem essas pessoas que pingam, assim. E a gente sempre o nosso mote é assim, educar. Vamos educar as pessoas. Então as pessoas falam, mas é mais caro, é mais barato, como é que é? Então elas são super interessadas nisso, né? Então eu falei, tem experiência, fica aqui uma semana, Por um isso final de que o semana. projeto inclui, por isso né? que tem o No Airbnb. Airbnb por é um- sinal, caso vocês queiram aproveitar essa experiência, tem o Airbnb, a gente vai colocar o link também. É uma experiência incrível. O projeto Saber um ele... pouquinho do Morada Edu, né? Como Sim. viver. Os hóspedes, quando eles vêm para cá, eles vêm por seus motivos pessoais. Mal sabem eles que eles vão fazer uma imersão no conceito de sustentabilidade real, né? Então eles recebem dias antes, eles recebem todo um roteiro, um infográfico completo de tudo que eles vão precisar entender antes de se hospedar, né? Não podem jogar, por exemplo, nada no vaso sanitário, né, que seja sólido, tal, ou os ralos eles se tornam importantíssimos, né? Pode ser muito delicado, qualquer químico ali pode contaminar o sistema bioecológico e eles precisam das bactériazinhas para fazer digestão dos micronutrientes. O que é interessante Enfim, com tudo isso, uma série de coisas. eles começam a questionar Eles os saem- hábitos de consumo. Exato. E saem O daqui que eu estou diferentes. consumindo?
tô consumindo parabeno, tô consumindo sulfato, sulfito, enfim. É muito legal, né? Porque vocês fazem um trabalho a partir da própria vida de vocês, né? De inspirar as pessoas, né? E de incentivar as pessoas, né? E aí vocês recebem aqui grupos na própria casa de vocês, escolas, né? Escolas técnicas, arquitetos que vêm conhecer em loco esse trabalho, né? Sim. Como é dividir a vida, né? É muito legal. De bom. casal, esse lado pessoal, com esse lado de mostrar isso aqui para as pessoas, né? A gente, inclusive, fica nós... muito entusiasmado com isso, né? Pelo fato de ter pessoas aqui. Essa casa, ela foi construída para ter gente aqui. Sim. A gente considera, claro, tem a nossa privacidade, mas a gente gosta muito de ter gente aqui. Por quê? Porque a gente ama a sustentabilidade e quer que as pessoas entendam a respeito disso. E não vê nenhum sentido em seguir com isso só para si. A gente precisa polinizar o conceito. A gente, qualquer pessoa que já tenha entendido o que de fato define sustentabilidade, precisa polinizar. Precisa, é urgente, não tem mais tempo de fazer onda, entendeu? Tem que polinizar. Então, o projeto ele foi construído para isso, para polinizar a sustentabilidade. Ele já é um manifesto visualmente falando, as pessoas já passam ao redor, já têm condição de refletir sobre elementos diferentes, o bambu da cerca, que é renovável, né? Fonte o resíduo renovável, de tubo de pasta de dente, né? Resíduo de tubo na fachada da creme, casa, né? É um revestimento de tubo de creme dental, é um resíduo. Quem entra aqui, a gente vai contando. As pedras são de descarte, de uma pedreira, né? Passivo ambiental, literalmente. E a gente divide bem, né? Quer dizer, a gente tem esse lado de educador, de trazer as pessoas aqui. E a gente vai assistir o Vale Lux, vai no cinema, vai em show, vai em barzinho, normal. Meus amigos. Trabalha e tal. Os nossos escritórios são ali, embaixo do espaço de hospedagem, né, do Airbnb. Ou seja, alguns passos de casa. Então, é muito confortável isso. E a gente é muito coordenado nessas coisas. Então, por exemplo, quando eu termino, sei lá, 11h30, eu já subo para cá, já vou preparando o almoço. E eu sei que ela está enrolada, eu passo, dou uma olhada, vejo que ela está enrolada, e às eu venho aqui já preparo, e às vezes vice-versa. Às vezes vice-versa. Então, por exemplo, nós não temos ninguém para ajudar na casa, a gente que faz a nossa faxina aqui. A gente que cuida Então, cuidar tudo. dos banheiros, fazer a comida, que está na minha responsabilidade, a roupa está na responsabilidade Até porque o projeto dela. foi feito para ser simples, para ser simples limpar, de cuidar. E cuidar de todo o jardim, cuidar das plantas, cuidar das coberturas. Isso é o que mais dá trabalho, Jardim. Mas é muito legal. Vocês acham que que é vida. O estilo de vida sustentável impacta para que vocês tenham uma relação sustentável? Sim. Sem dúvida. Porque, dúvida. assim, olhando, né, e tudo que a gente já conversou e tudo mais, eu conheço vocês já há muitos anos, né? Sim. Há 8 anos, para ser mais exato, né? Nossa, 8 anos. 8 anos, Poxa vida. E é muito bonita a relação de vocês. É nítido ver a sintonia, né, e de propósito e de conexão, né? Vocês são um casal admirável, de verdade. Tô falando da boca para fora não, galera. São mesmo, né? Obrigado. É gostoso estar aqui conversando, a gente sente isso que você está falando da casa aberta, acolhedora, né? A gente sente estando aqui, né? E isso faz a relação de vocês ser mais sustentável? Né? É uma relação muito mais rica, é uma relação de descobertas, porque quando eu entendo o mecanismo de uma planta e falo para ela, reverbera, ela entende o que eu estou falando e vice-versa. Quando eu falo assim, Yara, o primeiro pêssego apareceu. Nós juntos vamos lá ver o pêssego na árvore. Literalmente virou família. Sabe, vira, é o ecossistema, né? É o ecossistema, É o porque nós ecossistema. somos parte disso também, entende? Nós somos parte disso, né? A gente vai se Então incorporando. e é um espaço pequeno, mas a gente entende que, cara, como é diferente isso de onde a gente vem e onde a gente está, tendo essa possibilidade de ter contato com tudo isso, né? É uma coisa fantástica.
E nós somos parte da natureza, então nós temos as nossas questões e a gente conversa a respeito delas, temos as nossas desavenças, nossas dificuldades, mas a gente também traz isso tudo à tona. A gente conversa a respeito, né, de tudo isso. E Du é de Yara, É uma... Du e o Ulisses. E o Ulisses. Tem o Ulisses que saiu dessa relação aqui, isso né? aí, que está lá em Brasília e a gente vai logo vê-lo também. Então assim, então é muito legal. Eu adoro trabalhar com ela. Por quê? Porque ela entra no meu escritório e fala assim, Edu, eu tava pensando num negócio, senta aí. A gente já senta, já conversa, já discute, já fala, não tem aquela coisa de ter muita coisa para fazer. Quando eu estou nos atendimentos, tudo bem, a gente... E quando eu vejo que ela está numa ligação, está fazendo alguma outra coisa, ou está atendendo algum cliente, sem dúvida nenhuma, mas a gente está sempre junto, né? Mas não é a gente está sempre junto porque nós não temos outras coisas para fazer. A gente está sempre junto porque a gente gosta de ficar junto. Entende? A gente curte ficar junto. Porque é muito interessante bater um papo. O que a Yara representa na sua vida? É tudo. Para mim Ai, é que tudo. pergunta, assim. É tudo. O que o Edu representa na sua vida? Nossa. Ah, putz. Pensou demais. Veja bem, ponto de interrogação. Não dá para responder, né? Não dá. Nossa, é muita bagagem juntos, é muita bagagem É muita juntos. coisa. Em ordem pessoal, profissional, vida, vivências, conquistas, tanta coisa. E nos tornamos pai e mãe, né, depois de 6 anos de casado. 6 anos. 9 anos de relação, né? É. Então a gente teve um tempo, né, que muitos casais não têm, né? Para se Para se descobrir, conhecer né? direito, sabe? Isso é muito legal. E Conhecer tudo as aconteceu na encrencas época, um do na hora outro, assim. certa, né? Então, eu conheci a Yara, eu tinha 29 para 30 anos, né? Quer dizer, a gente só foi ter o Ulisses depois de... Eu fui ter o Pegando na Ulisses... conta. Perdi a conta. Né? O Ulisses, ele tem quantos anos? Tem 19. Não, vai fazer 20 já é agora. independente. Já é independente. né? Então a gente... É legal porque a gente já tinha experiência para manter um relacionamento longevo. Ele ainda não é independente, né? É toda uma tá no transição. limiar, As tá numa pessoas transição. fazem transições. Sabe? Mas a gente... Mas ele já se vira, né? Ele Já. A gente ele mora em ensina, outro estado, né? desde bebê a gente ensina a ser autossuficiente. Autossuficiente, sempre. Sempre. Né? Só a questão afetiva, né? A questão afetiva não dá para ser autossuficiente, precisa do afeto. E como esse lar sustentável e essa relação sustentável, vocês acreditam que impactou na vida do Ulisses, na criação do Ulisses, né? Porque hoje a gente tem, né, 3 filhos, né? Uhum. E a gente sabe os desafios de criar uma criança, um adolescente hoje, né? Ainda mais com tanta tela, né? Tanto conteúdo, Sim. né? Eu ouvi um termo semana passada que eu tô até agora impactado com ele, que é a infoxicação, né? Uau. Que é essa toxicação por informação, Isso. né? Sim. Como é que é Então, nesse mundo Pois de infoxicação? A gente fica preocupado, porque, Criar, querendo ou não, por mais bases que a gente tenha dado, e ele tem muitas bases, ele ele usufrui delas, ele está dentro disso aí. Está dentro disso aí. E é muito difícil o jovem, criança, adolescente, jovens adultos, e mesmo os adultos, né, até mesmo idosos, se defenderem disso, da intoxicação. Infoxicação. Infoxicação, cara. Adorei também esse termo. Isso tá na sociedade, e é até por isso que a gente é um pouco avesso a redes sociais, porque ela faz isso, ela causa essa intoxicação. Mas com o Uli, por exemplo, Eu não ele sei, é assim. eu acho que ele teve 3 anos aqui, né? Antes de ir para Brasília, 3 anos nessa casa. Mas uma coisa assim... Antes a gente já tinha práticas, mas vivia em apartamentos, né? Ele estuda relações internacionais, né? Então, assim, relações internacionais mexe com direito, geopolítica, Uma visão de mundo uma visão de mundo ampla, bem ampla. Então, cara, não tem como ele não ficar antenado
legal. nas coisas, né? Só que ele fica antenado nas coisas que são, a maioria são coisas positivas, né? Porque nem sempre, às vezes o amigo manda as coisas, então ele fica também em contato com tudo isso. E ele navega bem, de uma certa maneira ele navega bem com isso, né? E por quê? Porque lá atrás, né, tem toda uma questão estrutural, muita conversa, muito papo, né? Então, e convivência com a natureza, convivência porque a com gente a natureza, sempre escapou. né? Nós moramos 12 anos, né? 12 anos em São Paulo. Não, pera, agora eu tô toda perdida aí. A gente fica usado fazer essas retrospectivas, né? Gente, Aonde? eu sei que nós viemos para cá, o Ulisses estava com 9 anos, então Sim. nós vivemos com ele 9 anos em São Paulo, ali Sim. no apartamento das Perdizes. E era do lado da Parque da Água Branca, então tinha sempre essa coisa do Parque da Água Branca. Era o quintal de casa, porque Sim. prédio A antigo região não... super legal ali. É, bom. Tem aquele parque que tem cavalo, É, tem várias, tem, né? Não, tem galinha andando ali no meio e... Então ele tem É muito disso. Ele não sensacional. teve o campo, né? Mas teve... Contato com a natureza. E a gente já tinha práticas, né? Relativamente boas, né? Dentro Sempre da... fizemos reciclagem, então... A alimentação também sempre foi muito boa, principalmente depois que ele nasceu, né? Sim. A alimentação Ele muito... só foi comer açúcar depois de 2 anos, né? 2 Algo anos assim, depois ele foi comer Sabe que açúcar. você está falando dessa coisa do Sempre foi contato com a moderado. natureza, né? Nós, na semana passada, fomos para São Paulo participar de um evento da Fast Company, né? Fast Company, que é uma plataforma de conteúdo norte-americana e que tem aqui no Brasil também, né? E aí, o papo lá era sobre comportamento, as mudanças que estão acontecendo, né? Sobre essa questão da informação, que é uma avalanche, né? E o centro de tudo foi inteligência artificial, né? E aí, uma das palestras que, assim, a gente saiu chocado, né? Assim, né? Falava justamente das pessoas se relacionando com inteligência artificial, né? Mas num nível sentimental, Sim. né? Justamente Afetivo. porque elas não encontram a perfeição mais na relação humana, né? Os relacionamentos são imperfeitos por natureza e elas tentam encontrar a perfeição na relação máquina, né? Artificial, né? E aí, assim, dentre outras coisas, falando de infoxicação, né? Do impacto da mídia na vida das pessoas e tudo mais, o excesso de informação que a gente vive hoje. E a conclusão do evento, o fechamento do evento depois de 2 dias assim de várias palestras foi de que o ser humano ele precisa ter uma reconstrução cognitiva, né? Partindo de coisas muito básicas que é o contato com a natureza, a troca de experiência com os filhos offline, né, de você estar longe de tela, de você vivenciar as coisas mais básicas que vocês vivem. Sim. Né? Esse é um É no dia a ponto... dia, Sim. Como é que vocês veem esse impacto aí das tecnologias, da própria IA? Né, A que se fala tanto gente agora? fala assim, bom, a Yara fez... Yara. Yara Ó, fez esse... pra você lançar sua IA. IA da Yara. Ela fez no festival, você falou, no SESC você falou, no Senac você falou Sim. sobre tudo isso, né? O que está por trás né, de todas essas questões Na da IA, realidade. como que de repente a natureza Consumo de água sofre absurdo, por conta disso, né? de energia. Processamento, né? Para resfriamento. As pessoas das não têm máquinas. ideia, né? Mas a gente está consumindo inteligência artificial, isso Muito consome energia, mais. consome água, Não é só água, recursos não é naturais só absurdos. energia. É toda a construção de cada uma das máquinas, dessas plantas gigantescas, né? Gente, isso é louco. Então, assim, as pessoas não entendem que por trás de um mero procedimento dentro do ChatGPT, ou seja, qual for a outra que existir, existe toda uma linha muito nociva de produção, de extrativismos também e de exploração humana. Agora com as terras raras, né? E por aí afora. E agora
até mesmo com a redução dos níveis dos reservatórios de água. Então, sabe, aonde nós vamos chegar com essa mais nova ilusão bonita que construíram, né? Que agora deram o doce na boca das crianças. Eu quero saber como é que vão tirar. Porque as pessoas vão se acostumar e já estão se acostumando a usar a IA. Já. É mais prático. E por que será que a gente acha que precisa tudo se tornar prático? Por que será? Não entendo isso. Precisa? Para quê? É uma grande armadilha, né? Acaba sendo uma grande armadilha que você não percebe. É só uma ilusão, gente. É uma ilusão de que aquilo é melhor. Não é melhor. Não é O mesmo. ser humano perde a capacidade de cognição, ele perde a capacidade de amar, perde a capacidade de ser afetuoso. Isso, né? bem tocados Sim, lá. sim. Cognição, né? Cognição, Você sim, cria perde na cognição. realidades com uma perfeição maravilhosa ali naquilo, mas aquilo não é uma realidade, gente. É uma mentira. Nós vimos um exemplo, exemplo, real, né, que foi dado ali, né, de uma comunidade na internet que tem hoje começou com 6 usuários e em poucos meses chegou em 70 mil usuários, Nossa. de pessoas que afirmam categoricamente que estão num relacionamento amoroso sério com uma inteligência É artificial. assustador isso. Assustador. E crescente É muito isso. triste, na verdade. É muito triste isso. Né? Se É. for pensar a que ponto a pessoa chega, né? Ela só poder contar com uma máquina, com uma mentira. Então a gente acredita que a Morada Muito Edu triste ela é uma célula, né? Uma célula com a esperança de que as pessoas possam visitar essa célula e ter outras experiências. E descobrir que dá para fazer as Diferentes coisas de daquelas que outra estão tendo maneira. aqui. Fugir dos padrões, se sentir livre deles, sabe? Quebra mesmo paradigmas, invente novos e mais novos. É isso, sabe? E o que vocês podem, se alguém quiser conhecer o projeto, conhecer a Morada Edu, como que faz, qual que é o caminho? Site. Acho que entra no site e fala com a gente. Né? Manda uma mensagem, conheça o que realmente é a Morada Edu, visitando, claro, presencialmente seria ideal, mas ali a gente consegue fazer as pessoas entenderem um pouco melhor qual que é a proposta, os pilares, né? E todos os cursos que tem ali ambiental, também, que a gente humano. fornece cursos de transição, Sim. que seria assim, pessoas que estão numa casa normal e querem transitar para uma casa sustentável. Como é que é essa transição? Sim. Nós passamos por isso, né? Então a gente está em condições de explicar para as pessoas o que vai mudar, como é que vai fazer, que horas que vai acordar, o que precisa fazer todo dia. Sim. Né? Por Então, esses são exemplo, pontos. além da hospedagem, a gente tem também uma vivência, que é via Airbnb também. É uma experiência. O Airbnb também oferece experiências, né? Diversos tipos. Mundo afora. Tem um que é o banho de floresta, que a gente fez com o pessoal do Sesc dentro do Isso também é festival. Airbnb? Não, esse não. Esse não. É. Mas esse também é um A outro gente que a fala, gente poderia colocar. dentro viu, da Du? experiência do Airbnb, a gente fala sobre as 3 rupturas humanas, né, de Otto Scharmer, da teoria U, né? Só que a gente vivencia essas rupturas, né? Não é só blá blá blá, é vivenciado. Então, como é que eu faço para ter uma noção de o que eu preciso fazer para me conectar novamente com a natureza? Aí a gente pode fazer um banho de floresta, né? Que é o que tem o Bosque Santa Marta aqui. Do lado. Que ele é bem bacana, bem interessante. E como é que eu faço para fazer a conexão com o outro? É entender um pouco do Enneagrama, porque se você entende seu Enneatipo e sabe o Enneatipo do outro, cara, a conexão é muito, muito melhor. A gente, assim, representa o pilar humano, o pilar ambiental e o pilar econômico que a gente tem, é movido por essas atividades que a gente oferece. A gente precisa Nosso disso, né? próprio trabalho, né? E pelas pessoas que nos visitam, né? Que podem nos trazer oportunidades de trabalho, né? Muitas visitas acabam gerando isso, né? Sensibilizam a ponto disso, né? De gerar oportunidades.
Então a gente oferece atividades, algumas gratuitas, ao Airbnb, a experiência via Airbnb, que é de uma tarde, algumas horas aqui, né? É muito gostoso também, a gente faz toda essa conversa aqui ao redor do núcleo, né, do lote, que é representado pelo logotipo, inclusive, foi inspirado nesse banco redondo, né, que está ali no jardim, e é o centro geométrico do lote. Ele tem toda uma simbologia de reunir pessoas num círculo, né, ao redor do fogo, né, e é ali que a gente senta, faz toda a conversa final, né, as conclusões, as reflexões finais, depois de toda uma vivência aqui, né, experimentando o que é uma fitopiscina, né, entendendo o que são os canteiros biosépticos, como eles funcionam bioecologicamente, né, como é que foram concebidos os espaços, né, as proporções que são também dentro da matemática Fibonacci, né, são as leis das proporções áureas, enfim, o Feng Shui aplicado aqui em cores e materiais. Essa cor aqui é Feng Shui. Então a gente tem um olhar, mas não só concreto, mas também sutil, de tudo que é dentro da área de sustentabilidade. E as escolas, quando elas vêm aqui, escola de ensino médio, então elas vêm experimentar o quê? Caça ao tesouro da sustentabilidade, o container vira um escape room, né, com perguntas sobre sustentabilidade. A gente explica tudo, o que é um círculo de mulching ao redor das árvores, como é que a gente trata água cinza, o que é água cinza, né, filtro, risofiltro e tal. Eles vão aprendendo tudo e eles aprendem muito rápido. Né, todo o paisagismo é de bioma do cerrado, na grande maioria, porque, né, é 100% permeável, não tem piso para lavar, aliás. É totalmente permeável. Né, a gente devolve água para o solo porque, né, ciclo da água, tá? Então a gente é muito didático, né? O contexto é muito didático, então as professoras adoram, tal. É muito gostoso poder ver na criançada, também nos jovens que vêm, né, da arquitetura, do IAL, que vieram visitar aqui. Acho que realmente a gente está aqui polinizando. Sementes são lançadas. E eu creio que alguns saem daqui bastante impactados positivamente e com alguma brotação, talvez. Né? Vamos deixar aqui o site da Morada Edu, né? Se alguém tiver alguma dificuldade para entrar em contato, comenta aqui que nós fazemos a ponte aqui, fazemos as conexões, né? Tem presente aí? Opa! Ó, tem presente, hein? Castanha Amores, vocês conhecem a Castanha Amores? Não. Não conhece a Castanha Amores? Produtos naturais. Acredito que vocês vão legal. amar. Claro, eu sou cliente. Excelente. Eu acho que vocês vão gostar. Muito carinho pra vocês. Muito carinho. Muito obrigada. Muito obrigado. Puxa vida, que delicadeza. E a gente quer agradecer por vocês terem aberto a casa de vocês, né? O lar, a Morada Edu. Que lindo! Hoje à noite. Eu vou esconder dele. Que lindo, muito obrigada. Muito obrigado. Nós agradecemos. Muito bom. E qual que é a mensagem que vocês poderiam passar para os casais aí que estão começando uma jornada de relacionamento, de empreendedorismo juntos? Cara, autoconhecimento. Coisa alta. Isso é fundamental. E ter assim, Só. Cada um tem que ter a capacidade de entender o outro e cuidar do outro. Cuidar é a palavra. Um cuida do outro. E aí a coisa vai longe. Vai longe. E é só o começo, hein? Autoconhecimento é só o começo, da coisa. Né? Porque outras coisas vêm naturalmente, mas você já ganha com isso um know-how, uma estruturação interna que viabiliza um relacionamento perdurar. Você tem a capacidade de estar no mundo de uma maneira consciente. Sim. E quando você tem um autoconhecimento, você se conhece. Você está no mundo de uma maneira consciente e não jogado
as circunstâncias da vida. Não, você tem o controle sobre, não, eu vou por aqui, eu vou por ali, isso aqui está acontecendo, deixa eu observar um pouco mais. Eu acho que eu daria o recado do alguma Enneagrama. fonte de porque autoconhecimento que é importante. Não é só o Enneagrama, mas alguma fonte. É que o Enneagrama ele ensina a conhecer o outro. Não é toda só fonte você. de autoconhecimento que ensina a entender e compreender o outro. E esse é o diferencial do Enneagrama que para mim foi completamente definitivo, assim, sabe? Muito legal. E o que juntou o casal. Sem dúvida. Gente, dá pra ficar aqui horas. Aliás, Poxa vida. é uma delícia aqui. Fiquem! Conheçam a Morada Edu, conheçam o Du e a Yara. Sim. Esse casal nota 1000, Muito obrigado. né? Admirável. Obrigado por vocês terem aberto a casa, o espaço, dividir esse conteúdo com o nosso público aí, né? Conteúdo valiosíssimo, Legal. né? É gostoso estar aqui com vocês, né? E é isso, pessoal. A gente vê vocês aí no próximo episódio, né? Continuem seguindo o Na Mesma Mesa, compartilha, ativa o sininho para vocês receberem as notificações. Sem infoxicação, né? Notificação é infoxicação, mas a gente está procurando sempre levar um conteúdo legal, agregador, construtivo, né? Para que vocês possam aí continuar nessa caminhada de empreender e se relacionar juntos, né? É isso? Igual a gente faz, né? Dia a Então, dia. vemos vocês no próximo episódio. Muito obrigado. E também agradecer o Evandro Ó. pela captação das Aí. imagens. Ah. Agradecimento especial à Rama Produtora, Rama. que tá sempre com a gente, gravando os episódios na mesma mesa. Obrigado, Evandro. Isso aí. Obrigado, Rama. Obrigada. Isso aí. Obrigada. Valeu, gente. Obrigada, querida. Tchau. Valeu, valeu. Aí. Tchau.